Olá, tudo bem? Meu nome é Esther Monteiro, seja bem-vindo a esse vídeo. E hoje eu vim falar a respeito de um tema que eu aprendi hoje, que é da Patrícia Pimentel. Eu assisti ela hoje uma live, hoje dia 28/11, a respeito de hábitos. E ela nos desafiou a fazer um vídeo compartilhando com as pessoas o que nós aprendemos na live dela. E eu gostaria de compartilhar com vocês com toda humildade, com toda coragem, porque não é fácil falar a respeito do nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. É um sentimento diferente, né? Falar sobre isso aqui com vocês, principalmente porque eu ainda não me sinto capaz de falar sobre isso, mas eu gostaria de compartilhar com vocês o que eu aprendi. A Patrícia hoje falou sobre hábitos, né? Hábitos de alavancagem e vícios destrutivos. E ela falou sobre alguns hábitos que nós podemos implementar na nossa vida que vão contribuir para o nosso bem e, consequentemente, vai contribuir para o bem das pessoas que estão à nossa volta. E ela citou, né, que o hábito de acordar cedo é um hábito muito bom. Eu ainda não faço, né? Eu acordo às 6 horas, não vou ser hipócrita, mas esse é um hábito que eu quero colocar na minha vida. Ela também falou do hábito de assistir às lives, né, às 4h59 da manhã. Também quero colocar isso na minha vida. Fala do hábito de ler a Bíblia. Esse já é um hábito que eu estou adquirindo. Não só ler a Bíblia, mas estar conectada frequentemente com lives, assistir lives, assisto palestra, assisto cultos online, assisto pessoas pela manhã que fazem aquele alimento diário espiritual. O hábito de orar, o hábito de se conectar com o Espírito Santo. E existem muitos hábitos que vão alavancar a nossa vida, como o hábito de se hidratar corretamente, hábito de suplementar, né? Fazer uma atividade física. Então esses são hábitos, além de muitos outros, que você pode estar, né, incorporando na sua vida para você ter, né, além de um renovo espiritual, também um renovo no seu corpo. Você também é um corpo que é um templo do Espírito Santo. Então você tem que cuidar dele. E o hábito, os vícios, né, que ela cita, que eu também reconheço em mim, que são vícios de comer sobremesa após o almoço, vícios de comer açúcar, vícios de assistir Netflix, TikTok, Instagram, novela. Esses vícios, eles fazem você ficar numa redoma, né? Você sai do Instagram, entra no Netflix, sai do Netflix, vai pro TikTok e acaba que você não tem tempo pro que é mais importante, né? Que é Deus, é a sua família, seu marido, seus filhos. E hoje, né, para mim estar aqui é complicado, eu diria assim, porque eu tenho uma filhinha de 2 anos para fazer 3, tenho um esposo, uma casa para dar conta, acabei de sair do meu trabalho, sou professora, trabalho 40 horas semanais, uma carga puxada, né, de trabalho. Só que hoje eu estou aqui atendendo não só o desafio da Patrícia, mas eu acredito que um pedido do meu coração de falar sobre esses hábitos e o quanto mudar esses hábitos vai te levar para outro nível, né? Outro nível de maturidade, outro nível espiritual, um nível onde você vai se reconhecer como imagem e semelhança de Deus e que Ele vai mudar a sua história. E eu acredito, né, que existem muitos cativeiros que as pessoas estão e que Jesus ele veio para nos livrar desses cativeiros. Mas voltando à aula que a Patrícia nos ensinou, ela fala também que são vícios, né? Fofocar da vida dos outros era um vício que eu fazia e eu achava que não era vício, era um hábito, né? Falar da vida das pessoas, opinar onde não é chamado.
esse é um vício muito recorrente, dar opinião a pessoas que não te pediram opinião. Vício de querer mandar em coisas que não é sua. Esse é um vício, assim, que eu vejo muitas pessoas cometendo e graças a Deus esse vício eu acho que eu nunca fiz. Mandar na vida dos outros, né? Exceto o meu esposo. Esse é um vício que é recorrente na vida do esposo. Eu vou melhorar. E aí a Patrícia, ela fala de vários vícios que nós temos e que para mudar o vício, nós temos que colocar um hábito. Um hábito, para mudar o vício, você tem que substituir ele por um hábito. E que tem um método de fazer sessões com os nossos hábitos, vícios destrutivos e como você vai estar substituindo. E ela fala também que para você substituir um hábito destrutivo que você já tem, você tem que substituir ele por outro. Então, nesse caso, você assiste novela, você teria que substituir, no caso, coloquei desta forma. A novela que eu assisti, eu já não assisto mais, substituo para assistir uma palestra, né? Eu substituo esses vícios que eu tinha antes de Instagram, de novela. Ler livros, estou lendo um livro, estou lendo a Bíblia, estou assistindo palestra. Então são hábitos que você vai trocando eles e alguns são rápidos, né? Você entende ali que tem que mudar, igual o hábito de falar da vida dos outros. Você entende que tá errado e simplesmente para, né? Toma ranço daquilo, toma nojo e não faz mais. Então você vai colocando, né? Ridicularizando, acho que é uma forma de você conseguir mudar, é ridicularizar o seu vício destrutivo. E um versículo que a Patrícia traz, como de Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão do mundo, mas transformem-se pela transformação da sua mente. Então, o que eu vejo, né, é que quando você está num ambiente, quando você está inserido em algum lugar que fazem determinadas atitudes que são habituais, você faz essas atitudes achando que é normal. Igual eu trabalho em escola e é hábito professores falarem de outros professores. E é um hábito professores falarem da vida dos pais. É um hábito professores falar das crianças, né? E acaba que você acaba se entregando a esse hábito de uma forma, às vezes, sem intenção. Sabe quando você descobre que isso é errado? Você tem que mudar. Você não pode aceitar que algo é errado e praticar. Então foi o que tem acontecido comigo. Eu comecei a ver coisas, ouvir coisas e eu não compactuo. Então hoje, para eu mudar o meu ambiente, como eu não consigo sair dele ainda, eu fico com fone no ouvido. Eu fico com fone no ouvido praticamente o dia todo. Eu só não fico com fone no ouvido no meu horário de regência, que é o horário que eu tenho que estar com as crianças. Nesses momentos eu estou 100% com as crianças. Então, quando você não consegue mudar o ambiente, você tem que, de alguma forma, se prevenir desse ambiente. E é a estratégia que eu tenho utilizado até eu conseguir sair do ambiente que eu estou. E continuando o versículo, gente, porque eu falei só até a metade. Não se amoldem ao padrão do mundo, mas transformem-se pela transformação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ela citou na aula dela que muitas pessoas, eu até escrevi, tem gente que acha que mentir é normal. Aí eu escrevi, eu achava que mentir era normal. Tem gente que acha que falar mal das pessoas é normal. Eu também estava começando a achar que era normal. E tem gente que acha que reclamar é normal. Gente,
Eu não sei se em outras profissões é assim, eu acho que o telemarketing também era, porque eu também fui telemarketing. Mas reclamar é uma coisa habitual, mas não é normal. Esse foi o sentido da live dela hoje, que nós não podemos achar que coisas que são habituais são normais. Na verdade, nós, como filhos de Deus, nós temos que transformar o ambiente onde nós estamos e não se adequar a eles. E muitas vezes a gente acaba se adequando ao ambiente, mas não seja essa pessoa, não tenha esse caráter, né? E nós, por estarmos inseridos em determinados locais, começamos a achar que aquilo é normal. Mentir, falar, reclamar, falar mal das pessoas. E esse começa a virar um vício destrutivo, né? Porque há poder na palavra, tudo que você fala tem poder. Então as pessoas acabam colhendo o fruto dessas palavras que elas lançam sem pensar, ali murmurando, reclamando. Então eu acho que uma forma de você melhorar o seu ambiente é você melhorar você primeiro. Então a Patrícia, muitas pessoas acham que é normal roubar ou pegar coisas dos outros e não devolver, e não é normal. Não é normal você não pagar impostos, não é normal você não honrar quem você deve honrar. Então são muitas coisas que nós tomamos como normais e não são. E nós deveríamos estudar, né, principalmente na palavra de Deus, que é a maior biblioteca que você pode encontrar disponível aí, né, a palavra de Deus. Na live de hoje, a Patrícia também falou de algo sobre pessoas acharem que é normal abandonar os filhos. Eu sou professora de um bairro periférico e eu vivencio o abandono, né, das crianças. Para falar a verdade, eu só estou aqui porque esse tem sido o meu pior ano da minha vida. Eu acho que todo mundo tem que ter esse ano e essa é uma dor que é muito grande em mim, é uma dor que eu sinto também na live sobre o que é normal, sobre o que é habitual. E hoje na live também sobre o que é habitual, ela falou a respeito de pessoas acharem que é normal abandonar os filhos. E eu vivencio isso com muita frequência, o abandono. E eu nem vou falar só do pai, hoje eu posso falar que as mães também abandonam. Eu sou professora de uma turma de 3 anos e muitas mães eu nem conheço. Elas geralmente só mandam WhatsApp para reclamar de alguma coisa. Elas não são presentes, geralmente não vão nas apresentações. E as crianças, elas estão abandonadas. Eu tenho sido referência de maternidade para as crianças também. E isso nos tempos de hoje é muito difícil para o professor, porque o professor ele tem uma carga muito grande. Eu não julgo as minhas colegas que falam muito, mas é porque se exige muito do professor. Na verdade, nem eles estão capacitados para isso. Então, tem crianças que me veem como mãe. Eu acho que eu sou a maior referência que eles têm no momento. Então, esse hábito de abandonar os filhos está cada vez mais comum. Não é normal, não é normal, porque as crianças sofrem. Elas estão tendo que se desenvolver e não estão aprendendo princípios, regras. Está cada vez mais difícil a convivência por causa desse terrível hábito que os pais têm de abandonar os filhos. E é pra gente ter um molde, o melhor molde é o molde do reino, né? O molde que Jesus nos deixou. Pessoas vivem como se elas não tivessem uma vida além desta.
Eu gostaria de finalizar, né? Tem muito mais, né, na live que a Patrícia fez, mas essa é uma síntese do que eu absorvi e que eu quero colocar em prática na minha vida, que é mudar os hábitos, transformar a minha mente e finalizar com Filipenses 4:8, que diz, né, o que nós devemos encher a nossa mente, o nosso coração e o nosso espírito. Eu anotei o que diz em Filipenses 4, do versículo 8 ao 13. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for respeitável, tudo que for justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo é que de boa fama, tudo o que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Alegre-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, a Patrícia não citou o versículo completo, assim como eu acabei de te falar, mas eu coloquei aqui, apareceu tudo, então eu resolvi ler para você, porque faz muito sentido para mim, porque eu tenho aprendido muito em várias circunstâncias aqui, tá, como está aqui nesse versículo, mas que ela enfatizou na live é que nós temos que pensar em tudo que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, excelente ou digno de louvor. Pense nessas coisas, é o resumo. Então, eu gostaria de deixar essas palavras para você, palavras da sabedoria de Jesus. E espero que tenha te alcançado, né? Porque me alcançou. E que você medite na palavra de Deus e que mude seus hábitos e seus vícios, que geralmente vícios são pecados. E para você, né, curar esses vícios aí, também existe um processo que você tem que seguir, se você quiser curar a sua alma, curar e se conectar com Deus, com seu Pai, que é arrepender, confessar e abandonar. Cansa misericórdia. Então é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Fiquem com Deus. Beijos e me reposta, Patrícia, que eu estou aguardando. Eu acredito que, porque nós mulheres conhecemos muitas dores que existem e nós somos uma parte representativa da sociedade e que muitas vezes, né, por muitos anos fomos deixadas de lado, não fomos ouvidas. E a palavra de Deus diz que Deus criou homens e mulheres, macho e fêmea, né? É isso, beijos e até o nosso próximo vídeo.